A gente tem umas fotos aqui, vou pedir para a produção passar essas fotos, aí você vai explicando melhor, para que a gente já possa estar vendo como que funciona. Tá pronta as fotos? Ó, pronto, tá aí. Vou explicar para a pessoa de casa. Essa imagem aí, ela é interessante, ela mostra as vias de acesso, né? Por onde pode ser colocada a prótese de mama. A primeira, da esquerda aí, nós vemos que é a periareolar, a do meio é a inframamária, que é a mais comum, e a da esquerda é a por via axilar. Pronto, eu vou pedir aqui para voltar para mim, só para a gente tirar uma dúvida. Quando a pessoa coloca silicone, ela tem a intenção de ficar mais bonita, com aquele aparência. Muitas mulheres querem ter aquela aparência natural mesmo. De eu não quero que ninguém perceba que eu coloquei silicone, todo mundo acha que eu já nasci assim. Tem como perceber, só olhando ou pegando, de alguma maneira, alguma forma, assim, perceber que é silicone? Olha, a ideia quando nós fazemos uma mastoplastia de aumento, né, uma prótese de silicone, não necessariamente que as pessoas percebam que ela tem uma prótese, mas que percebam que ela está bonita, isso aí é fundamental, senão não precisava operar. A intenção, essa. Tá? Então, é muito comum que percebam que a pessoa está bem, que está bonita, então percebam alguma coisa, mas não que percebam que aquilo ali é um procedimento cirúrgico. O ideal não é isso. Você tem como fazer cirurgias com a naturalidade muito boa, com a capacidade de percepção de cirurgia muito baixa. Mas essa garantia de que vai ficar natural, eu tenho essa garantia antes de fazer ou só depois do resultado é que eu tenho como ver se ela vai ficar natural ou não? Cara, qualquer cirurgia plástica é um procedimento médico que não segue as leis da matemática, mas sim a biologia, que é uma ciência inexata, certo? Então, nós não costumamos falar em garantias quando nós falamos de cirurgia plástica, tá certo? O que nós podemos falar é que quase sempre as próteses ficam bem naturais, mesmo se não ficarem bem naturais, tem como ser feito alguns procedimentos para melhorar o aspecto daquilo ali. Então, nós podemos garantir que uma cirurgia bem conduzida, ela vai ter bons resultados, mas essa coisa de garantir com exatidão alguma coisa não funciona bem para ciências inexatas. É verdade. Então esse é mais um motivo para você de casa tomar cuidado com quem você vai escolher para colocar sua prótese, né? Porque quanto mais qualidade ele tiver, quanto mais conhecimento e respaldo ele tiver, o cirurgião melhor para você. Então vamos continuar mostrando as fotos. Essa foto é interessante. Tem como eu apontar aqui e mostrar? Aqui tem sim. É um corte que mostra como é uma mama por dentro. Então, nós vemos aqui a pele, a glândula mamária, essa parte vermelha aqui é glândula mamária. A glândula mamária, ela vai desembocar nos ductos e nos canalículos que vão sair no mamilo, onde a pessoa amamenta. E essa imagem é interessante que ela mostra a relação da prótese, a localização onde ela fica, com a glândula mamária. Então, você pode perceber que ela não interfere na glândula mamária. Existe até uma pequena camada de tecido entre a prótese e a glândula. É muito comum que se pergunte se afeta ou não afeta a amamentação. Mas isso é muito frequente. Exatamente. Isso é pergunta de consultório clássica. Todos os pacientes perguntam. Então, a inclusão da prótese ela não afeta a amamentação, certo? A pessoa pode amamentar tranquilamente. Ótimo, então. Então quer dizer que se a mulher ela quer colocar silicone, mas nunca teve filho, ela pode colocar o silicone com segurança e durante a gravidez ela pode continuar usando a prótese, depois ela vai poder alimentar o bebê, não vai ter nenhum problema, não precisa tirar. Com certeza. É bom lembrar também que amamentar não é fácil, quem já amamentou sabe, né? Então, ela pode estar achando que é porque colocou uma prótese de silicone, não, provavelmente não. A prótese de silicone ela não vai ter influência sobre a amamentação. Mas uma outra pergunta que se faz com muita frequência em relação a isso é quanto à mudança do corpo, né? Se depois de engravidar eu vou ter que operar novamente, não necessariamente. O corpo costuma mudar bastante depois de uma gravidez, depois de uma amamentação, mas ele até muda menos quando a pessoa tem uma prótese de silicone do que quando ela não tem.
Então, não necessariamente ela vai precisar fazer uma nova cirurgia depois de uma gravidez ou de amamentação. E, em muitos casos, como se adquire um pouco de flacidez na gravidez e na amamentação, as cirurgias ficam até um pouco mais naturais depois desse período. Pode ser até que ajude. Então é isso, pode botar tranquilo. Você que ainda não é mãe, que vai ter desejo de ser um dia, pode botar tranquilo, que não vai ter problema. Agora a questão dos cuidados. Antes, como funciona toda a preparação, antes de colocar o silicone e depois, nos primeiros dias, depois você saiu, fez aquela cirurgia, como funciona? Quais são os principais cuidados? Cara, uma vez passada aquela primeira fase de diagnosticar o estado de saúde da pessoa, considerar que ela está normal, depois de passar da fase de fazer os exames, de indicar, escolher a prótese, aí eu recomendo sempre uma hidratação adequada da pele para diminuir a chance de causar estrias, porque aquela pele com o silicone ela está sendo um pouco forçada. Então essa boa hidratação ela diminui essa chance. Isso aí são cuidados pré-operatórios. No pós-operatório, ela precisa de um período de repouso relativo. Então, durante cerca de 30 dias, ela não vai levantar os braços acima da altura do ombro, certo? Durante em torno de 12 dias, não vai dirigir nem fazer outras atividades físicas, certo? Então, ela precisa desse repouso relativo no pós-operatório para ter uma boa qualidade de cicatriz e ter um bom resultado. Isso aí é o principal. Tem que ter todo um cuidado. E o procedimento da implantação da prótese é um procedimento demorado, é complicado? Não, eu costumo dizer que o procedimento da análise da paciente, da escolha da prótese e da correta indicação é mais difícil do que a inclusão da prótese. A inclusão da prótese não é um procedimento, vamos dizer, tecnicamente difícil, certo? É uma cirurgia relativamente rápida, em torno de 50 minutos, que pode ser feita com anestesia local, normalmente com sedação também, para a pessoa não ficar sentindo aquele ambiente de centro cirúrgico, e com a alta normalmente no mesmo dia. Ela interna de manhã, faz a cirurgia, no final da tarde está indo embora para casa. Então é um procedimento rápido. E quais são os riscos desse procedimento, se ele é feito de maneira inadequada ou feito com um profissional não tão qualificado? O ideal em toda cirurgia plástica, nessa cirurgia plástica principalmente, que a pessoa é rápida, é uma cirurgia de ótimos resultados, é que nós minimizemos esse risco até ficar muito próximo do risco natural que a gente tem de viver, de pegar o carro para vir aqui dar essa entrevista, então é mais ou menos esse. Só que você tem que passar por todas essas fases que eu te falei, de exames, anamnese, exames complementares, certo? Outros riscos que a pessoa tem em mente não são riscos, vamos dizer, de agravo à saúde dela, mas existem problemas de infecção que podem acontecer, embora sejam raros, existem problemas de contratura capsular que podem acontecer, mas são raros. Podem acontecer meses depois da cirurgia, podem acontecer anos depois da cirurgia, ou pode nunca acontecer. Se você tiver uma cirurgia com uma boa preparação e com uma boa equipe, ela vai estar preparada para evitar a maioria desses problemas e para conduzir corretamente, resolver cada um desses problemas à medida que eles forem surgindo. É sempre torcer para que dê tudo certo. Agora o senhor falou do pré-operatório, que tem que fazer alguns exames. Quais são esses exames? Alguns exames especificamente que a paciente tem que fazer antes? Esses exames, eles dependem muito do que a paciente tem, da história clínica, dos antecedentes, do que ela já se operou, do que ela faz, das histórias familiares. Mas exames básicos que sempre são pedidos. Pacientes com menos de 35 anos, eu costumo pedir ultrassonografia das mamas. Pacientes acima de 35, 40 anos, mamografia, para nós fazermos uma prevenção de um câncer de mama antes da cirurgia. Além disso, exames de coagulação e outros exames de sangue, como hemograma completo, glicemia, as avaliações de função renal, as avaliações de função do rim, são exames de sangue que nós fazemos antes também. É muito importante também fazer um raio-x de tórax e uma avaliação cardiológica, normalmente com um eletrocardiograma
e, em determinados casos, um teste um pouco maior, o teste ergométrico, ou então um ecocardiograma, mas isso aí já vai depender de cada paciente, da ausculta, da história familiar, certo? Mas esses são Ou os seja, básicos. tem uma série de exames para evitar qualquer tipo de risco. Sim. E uma última dúvida que é muito frequente. Eu posso, no mesmo dia, colocar uma prótese de silicone, fazer um outro procedimento como a lipoaspiração? Assim, Carlos, isso aí é muito comum. Eu diria que fazer mais de um procedimento é mais regra do que exceção. Lógico que você tem que se ater a alguns limites que vão ser diferentes de pessoa para pessoa, como a quantidade. A lipoaspiração é o mais comum de ser feito junto com a prótese de mama. Mas você vai ter que se ater a alguns limites de tempo cirúrgico, limites de volume a ser aspirado, mas isso é perfeitamente possível e faz com que a paciente economize muito tempo de recuperação, porque ela aproveita uma recuperação só, e tem até uma economia financeira, que quando você faz mais de um procedimento junto, sai bem mais barato do que fazer separadamente. Ou seja, dá para ser bem melhor. Bom, então é isso. Eu espero que você de casa tenha tirado todas as suas dúvidas, tenha ficado esclarecido. E você que está pensando em colocar um silicone ou fazer qualquer tipo de outra cirurgia plástica já sabe, tem que procurar um profissional qualificado, um profissional que entenda do assunto, que já tenha nome no mercado, para não acontecer nenhum problema.